Bom dia pessoal, meu nome é Rafael Capitani, sou técnico em informática eletrônico e hoje vim sanar uma dúvida aí que eu andei procurando na internet também, vi que não tem muita coisa, muita literatura a respeito, né? E muita gente fica na dúvida do que fazer quando o celular cai dentro da água, tá? Bom, a dica é a seguinte, o primeiro passo é imediatamente, se você não tiver condições técnicas de levar para um técnico eletrônico no momento que conserte celulares, você deve inserir o seu celular, desligar, retirar a bateria, de preferência, né? Tem celulares, é claro, que não tem como desligar a bateria sem abrir ele, mas esses aí são realmente críticos, né? Mas se você conseguir abrir o celular, tirar a bateria, beleza? Tira a bateria e coloca ele dentro de um pote de arroz, porque o arroz ele é higroscópico, ele absorve umidade, né? Então ele vai extrair umidade de dentro do aparelho até você poder levar num eletrônico. Mas isso não quer dizer que você vai largar no arroz e se esquecer lá, ou que você vai deixar no arroz e simplesmente esperar 2, 3 dias. Se você puder, quanto antes levar no eletrônico, melhor. Até porque a oxidação, a água, quando entra no aparelho, ela acaba oxidando alguns resistores, né, alguns capacitores, e acaba não tendo volta, e só o único conserto é a substituição desses capacitores, né, tornando bem mais inviável o conserto da placa. Mas uma dica que eu precisei e eu não achei em lugar nenhum foi a respeito do display do aparelho. Quando entra água, a primeira peça aqui de cara curta é o display, porque ele fica na borda do aparelho, né? Fica a primeira peça a ser afetada diretamente pela água. Esse Moto G3 aqui, que teoricamente, como eu falei já em outros vídeos, é meu, e ele era a prova d'água, até que secou as borrachas de vedação e acabou entrando água nele, né? Ou resistente, como tem muita gente aí me criticando no canal, dizendo, ah, o Moto G3 é resistente. Bom, se você considera resistente à água entrar até 1,5 m embaixo d'água e ficar meia hora, fica na questão de ponto de vista de cada um, né? Porque pra mim resistente à água é se tu jogar um copo d'água nele, alguma coisa. Agora, se tu entrar numa piscina, 1,5 m d'água, né, durante meia hora, isso pra mim não é resistente à água. Isso pra mim ele é a prova d'água mesmo, né? Ele tem um limite de profundidade de pressão, mas ele é a prova d'água. E eu fiz isso muitas vezes com o meu aparelho, então eu digo pra ti. Tem muita gente dizendo no meu canal assim, ah, o teu aparelho é resistente. É resistente não, velho. Resistente à água não é, tá? Resistente à água é tu pegar uma chuva, jogar um copo d'água, dar até uma mangueirada nele no máximo e ele não entra água. Agora tu entrar numa piscina, 1,5 m durante meia hora, ele é a prova d'água, tá? Então assim, ó, esse aparelho aqui entrou água nele e ele praticamente curtou o display. O display não ligava, estava piscando e ficou muito fraca a luminosidade dele. Aí eu vou falar para vocês como eu fiz para recuperar esse aparelho. Eu pesquisei na internet e não vi literatura nenhuma a respeito da recuperação do display. Eu abri o aparelho, como vocês podem ver em outros vídeos que tem aí. Eu abri o aparelho, sequei todo ele, tive que lavar com isopropílico, dar um banho químico numa banheira de ultrassom, tá? Mas o que eu fiz para recuperar esse display aqui que vocês estão vendo agora, o display está recuperado, o aparelho está funcional já há mais de 3 meses que isso aconteceu. O que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês hoje, tá? É fácil de fazer porque assim, ó, esses displays aqui, AMOLED no caso, se você tentar abrir ele é muito fraco, muito sensível, ele vai acabar quebrando ou vai acabar nunca mais funcionando. Então qual é o procedimento normal de se fazer com um aparelho? Bom, claro que nem todo mundo vai ter o equipamento que eu tenho, porque eu sou técnico em eletrônica e conserto celulares, mas quem tiver um ferro de passar, detalhe, você tem que saber que o ferro não pode estar a mais de 100 graus de temperatura. A temperatura ideal desse ferro de passar que você for usar tem que ser 90 graus. Como é que você vai descobrir a temperatura? Você vai ter que botar um termômetro nele. Mas, bom, o detalhe todo da coisa é assim, ó. Eu tenho um equipamento que eu uso muito, vou mostrar para vocês. É esse aqui, tá? Isso aqui, ó, eu ligo ele, tá? Não tá ligado agora aqui, mas ele acende e eu controlo a temperatura e fica quantos minutos eu quiser nessa temperatura aqui, e isso aqui esquenta. Como que você faz para recuperar um display AMOLED, tá? Ou outra marca de display que entrou água? Eu criei um processo bem simples para recuperação do display. Ele não fica 100%. Se vocês forem ver bem, tem uma manchinha aqui, outra ali, ó. Mas fica funcional, se tu não tem grana no momento, acaba valendo a pena, tá?
Então, eu como sou técnico em eletrônica e o celular é meu, eu fiz isso e saí no lucro, porque eu continuo usando o aparelho, tá? E ele tá funcional. Como é que eu fiz? Eu apliquei 90 graus de temperatura e fiz 10 sessões de 50 minutos a 90 graus de temperatura. Peguei o aparelho aqui, ó, como vocês vão ver. Coloquei ele aqui, tá, ele tá com capinha, né? Coloquei ele aqui, liguei 90 graus e deixei durante 50 minutos. Depois eu desliguei, esperei uns 10 minutos esfriar e fui de novo. Então eu consegui recuperar esse display, né? Recuperar 90% do display. O display tava assim, ó, opaco, luz muito fraca e piscando e praticamente entrando em curto. Depois de lavar com isopropílico, com os contatos, inclusive o circuito atrás do display, eu vi que tinha água dentro dele e ele estava bem escuro. Então eu botei nesse equipamento aqui durante 10 sessões, esse equipamento, né? Durante 10 sessões de 50 minutos cada a 90 graus centígrados. Se você tem um ferro de passar roupa lá, você mais ou menos tem uma ideia do que é a temperatura, tenha certeza que não passe de 100 graus, tá? E coloque lá o seu aparelho em cima desse ferro de passar roupa ou nesse equipamento aqui. Você que é técnico aí em eletrônica, esse equipamento aí você vai pagar aí uns 400 reais, eu acho, 500 reais. E ele serve para tirar as telas LCD, né, as telas AMOLED de celular e tal, porque ele esquenta e daí você consegue passar ali um cabinho de aço e extrair a tela. Eu uso ele para isso e também agora para recuperação dos displays. Então assim, ó, pessoal, não é o primeiro display que eu recuperei. Depois disso eu já recuperei mais uns 3 displays de conhecidos, que no caso alguns aparelhos, por exemplo os J, o display tá na faixa de 500 reais, 450, 500 reais só a peça. E aí o cidadão não tem grana para recuperar, para comprar uma peça nova. Então acaba valendo em conta você fazer esse processo aí e recuperar, porque fica utilizável o display, né? Esse meu, no caso aqui, ele até ficou umas manchinhas, mas teve outros casos já que não ficaram nem manchinhas, tá? Então varia muito, isso é uma variável, não é nada certo, mas realmente fica bem melhor e 80% daquela umidade que tem dentro do display você consegue tirar. Então a dica que eu tenho para dizer é essa: você está sem grana, entrou água no teu aparelho, o display manchou, está curtando, você tem que abrir ele para limpar com isopropílico, tirar a umidade, para os circuitos não queimarem. Mas após isso, você com um ferro de passar roupa, desde que você tenha a temperatura certa, lembrando, 10 sessões de 50 minutos a 90 graus, 95 graus, você consegue extrair a umidade de dentro do display e poder utilizar ele novamente como se nada tivesse acontecido. Claro que uma sequelinha, uma manchinha, um pontinho vai ficar, mas em termos de custo-benefício vale a pena. Por exemplo, eu aqui, a peça do meu Moto G3 está na faixa de 130 reais, 140 com taxa de entrega, tá? Eu não tinha essa grana na hora, eu não estava a fim de gastar. Eu já tenho um outro aparelho, eu tenho 2 aparelhos de celular, mas eu precisava de algumas informações, tinha que estar usando, então eu recuperei e ele ficou bom e eu deixei assim. Não vou trocar o display assim, só se eu for vender, mas não vou trocar o display porque tem uma manchinha. Eu consegui recuperar o aparelho, então estou passando adiante essa dica aí porque eu vi que não existe literatura, nem em YouTube, nem em Google, de como recuperar o display de um celular que molhou, tá? Então segue a dica: 10 sessões de 50 minutos, tá? Nesse equipamento aqui ou num ferro de passar-roupa que chegue a temperatura 90, 95 graus. Detalhe: dá uma sessão, para uns 10 minutos para esfriar, retorna de novo, tá? Sempre lembrando que tem que esfriar. Você não vai fazer direto, senão você pode derreter a tela ou acabar queimando o LCD. Mas esse processo comigo funcionou. Então segue a dica, pessoal. Se gostou, dá um joinha no meu canal aí. Muito obrigado pela colaboração. É isso aí, tá? Um abraço.